PSDB, e mais as deputadas distritais Rádio Mansur, Liliana Roriz, Celina Leão, eu como presidente do Democratas e o Raimundo Ribeiro como vice-presidente no exercício da presidência, nós queremos comunicar que acabamos de dar entrada em pedidos de impeachment. O Democratas entra com o pedido de impeachment e o cidadão João Alberto Fraga Silva também entra com o pedido de impeachment, com base, além das denúncias amplamente divulgadas e veiculadas por todos vocês. A gente faz uma cronologia do que o governador, no exercício do cargo, ele vem beneficiando parceiros que cometeram crimes antes mesmo dele se tornar governador. A exemplo disso, citamos casos da administradora, a Geralda Godinho, administradora do Riacho Fundo 2. Citamos o caso do Daniel, que até pouco tempo era funcionário do governo, e a sua esposa também. E isso tudo após as denúncias, ou seja, ele usa o cargo para manter os seus parceiros de práticas de crimes antes de ser governador, agora usando a máquina. E para complementar esse ato insano de exonerar 60 delegados de polícia, causa uma desestruturação muito grande na Polícia Civil. E aí o governador se beneficia diretamente, porque várias investigações que estão sendo feitas estão paralisadas em virtude dessa atitude do governador. Pela primeira vez na história do Distrito Federal, exonera de uma tacada só essa quantidade de profissionais da segurança pública. Portanto, nós entendemos que a oposição tem que ter esse papel fiscalizador, sim. Antes de nos chamarmos de organização criminosa, eu sei que o governador entende de crime, mas a oposição não é a organização criminosa. Não fomos nós que colocamos essas matérias que estão aí veiculando. Portanto, se o governador não tem explicação para as denúncias gravíssimas que vêm surgindo a cada dia, eu acho que tem que pelo menos respeitar a posição da oposição, porque ele já foi oposição e nunca foi atacado dessa maneira, atacando a honra das pessoas, chamando a oposição de criminosa. Portanto, essa é a posição dos democratas. Eu agradeço o apoio dos nossos dois senadores, que têm feito, o senador Demóstenes usou a tribuna recentemente do Senado Federal, comunicando que iríamos fazer esta ação. E o motivo pelo qual nós não apresentamos na segunda-feira foi só porque nós precisávamos buscar mais consistência. Além dos fatos noticiados por vocês, nós fomos buscar uma cronologia das ações do governador no exercício do mandato. Para vocês terem uma ideia, o governador, não sei se omitiu ou se esqueceu, mas o fato é que ele não apresenta sequer a sua declaração de imposto de renda. E nós sabemos que tem uma questão aí que não está, os números não casam, não batem com a questão da aquisição da sua residência. Portanto, são dados, inclusive, de sonegação que nós estamos também trazendo nessa peça de impeachment que a gente apresentou. Eu acho que o presidente do PSDB vai falar, e qualquer dúvida, os senadores também, nós estamos à disposição. Bem, as razões que foram levantadas pelo presidente Fraga são também nossas razões. Mas, além disso, nós entendemos que esse não é apenas um ato partidário. É muito mais do que isso. É um ato de defesa de Brasília. É um ato em que nós vamos buscar resgatar a legalidade na prática política, no exercício de funções públicas. E vários fatos demonstram claramente que o governador não tem mais a mínima condição de permanecer no cargo enquanto as investigações acontecem.
Uma delas é exatamente a questão do aparelhamento do organismo policial em benefício de um possível encobrir o resultado das investigações. Isso é de uma gravidade extrema, porque você utilizar um organismo policial para satisfação dos interesses menores de grupos que estão encastelados dentro de um partido político, isso pode levar o país, inclusive, a uma crise institucional. E é isso que nós não podemos admitir. Além disso, entendemos que o governador fere o decoro do cargo que exerce, quando mente descaradamente, dizendo, inicialmente, que não conhecia os seus acusadores, e hoje já descobrimos que um dos acusadores é exatamente uma pessoa para o qual, segundo ele, emprestou 5 mil reais. Então, essas coisas não são admitidas em quem exerce função pública, ainda mais da relevância do cargo de governador do Distrito Federal. Então, essas razões nos levam, além das que foram alinhadas pelo DEM, nos levam também, o PSDB, a requerer o afastamento imediato e preventivo do governador Agnello e a instauração imediata do processo de impeachment. Aliás, entendemos até que o governador, numa determinada ocasião, teria dito que gostaria muito de ter a oportunidade de se explicar. A oportunidade está sendo dada por aqueles que ele diz que são oposição. Nós não estamos fazendo oposição predatória como foi feito ao longo dos últimos 30 anos nesse país. O que nós estamos fazendo é um ato de cidadania e de resgate pela legalidade no nosso país e mais especificamente no Distrito Federal. Muito bem. Só um adendozinho rápido. O Brasil inteiro assistiu a primeira manifestação dentro da Câmara Distrital de Brasília de duas deputadas distritais. Uma delas está presente, a deputada Celina, a outra é a Helena Pedrosa. E aqui está a deputada Liliane, nosso deputado estadual, deputado distrital. Eu posso, como brasileiro, dizer que o fato tratado aqui na Câmara Distrital indignou o Brasil. A opinião de uma pessoa chamada Daniel, um dia numa linha, no dia seguinte numa linha diferente, há um fato que tem que ser esclarecido. Houve cooptação de testemunha. Esse fato já levou pessoas ao impeachment, no passado recente. Houve cooptação de testemunha? Houve coação de testemunha? No primeiro momento nas TVs, esse fato ficou evidenciado. E fatos vão se suceder. Aqui estão dois partidos políticos, pelo menos. O nosso partido que vem dar com a presença de Demóstenes, dos deputados Onix, Ronaldo Caiado e da minha presença, o aval à iniciativa do presidente regional do partido na iniciativa do impeachment, o deputado Fraga. Eu tenho certeza de que o senador Álvaro Dias, que é líder do PSDB, está aqui para avalizar a posição tomada pelo PSDB do Distrito Federal. Não numa vindita, mas como muito bem colocou o PSDB, no zelo a um padrão ético da administração pública. E nós falamos com a autoridade moral de quem, rasgando na própria carne, demonstrou claramente ao país que não convive com a improbidade e nem permite que nos seus quadros existam aqueles que praticam o dolo. Então, o que nós estamos aqui é fazendo um ato de cidadania, de proteção a um padrão ético na política do Brasil e trazendo com a nossa presença o aval à iniciativa do presidente Fraga, que responde à indignação nacional com uma atitude firme, o pedido de impeachment. Essa é a razão do Democratas. Puxa para cá, vou dizer só algumas palavras e depois é evidente que estamos todos aqui à disposição para responder as questões que eventualmente possam ser suscitadas. Mas eu venho sim, como disse o Agripino, em nome do PSDB, da bancada no Senado e também na Câmara, para manifestar apoio à decisão
da seção regional do PSDB em reagir a essa banalização da corrupção. Esse é um ato de reação à banalização da corrupção no país e tem estimulado a sua prática como se tivéssemos na área pública nacional uma verdadeira fábrica de escândalos que vai colocando a população numa situação até de apatia, com a redução da sua capacidade, a limitação da sua capacidade de indignação. Então, a reação à banalização da corrupção é o trabalho que os dois partidos aqui, com essa iniciativa, fazem para reabilitar a capacidade de indignação da nossa população. Eu creio que o pior serviço que se prestou ao Brasil nos últimos anos foi exatamente a banalização da corrupção. E alimentou a apatia quase que generalizada. As oposições foram sendo cooptadas, os quadros governamentais foram inchando, engordando. E você veja, na Câmara Distrital de Brasília, sou informado que são 3 os parlamentares que se opõem. A que ponto chegamos? Portanto, este ato, que é um ato partidário e popular, porque além das petições que desejam a instauração do processo de impeachment do governador, encaminhadas pelos 2 partidos, temos aquelas que são encaminhadas por populares. São vários populares que hoje encaminharam, juntamente com os partidos, o requerimento para a instauração do processo de impeachment pela Câmara Distrital. E será uma afronta à população se esse processo, esse requerimento não for admitido pela Câmara Distrital. Nós imaginamos que se viu, por exemplo, em 2 marchas contra a corrupção em Brasília, é o renascer da capacidade de se indignar do nosso povo. E Brasília deu grande exemplo ao país, comparecendo às ruas em 2 grandes manifestações. A Câmara Distrital tem que ser a repercussão desse sentimento popular. E eu imagino que, se não houver a aceitação a esses pedidos, haverá uma afronta à população de Brasília. O que nós esperamos da Câmara Distrital é exatamente que acolha este requerimento. Um deles, ou todos eles, não importa qual, o que importa é que houve quebra de decoro e isto exige reparação. E a reparação se faz através da instauração do processo de impeachment. É bom lembrar que nós tivemos, não há muito, um senador que perdeu seu mandato porque mentiu. No processo judicial, há que se considerar determinados detalhes, a exigência de provas materiais e documentais, mas no processo político, é o que se dá neste momento, o que se verifica é o conjunto da obra e se pode até prescindir de provas materiais e documentais, porque valem os indícios que confirmam a quebra do decoro. E é este o caso, não há dúvida de que o conjunto desta obra malévola nos autoriza a acreditar que o processo do impeachment é o caminho para uma reação à banalização da corrupção que não pode ser admitida pelas pessoas de bem desse país. Portanto, nós viemos aqui para cumprimentar os 2 partidos, para enaltecer a iniciativa, para valorizar este ato e desejar que esse ato possa ser o primeiro passo para uma resposta à população de Brasília, que já se cansou
de tantas lambanças na administração do Distrito Federal. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Nós viemos, como todos disseram, respaldar a atitude que estão tomando os deputados, o DEM, o PSDB, cidadãos de Brasília, porque a nós do Congresso, nesse período, só cabe repercutir. Pela questão da separação em federação, nós podemos pegar o presidente da República, mas não podemos pegar nenhum governador de Estado. Então, pegar no sentido de investigar, né? E esse é um processo legítimo. Uma pessoa que atua de forma incompatível com o cargo que ela exerce, no caso um governador de Estado, tem que sofrer o impedimento. E tem a investigação para que se chegue ao impedimento, é parte do processo. Lembrando, inclusive, que quando há omissão, há uma possibilidade posterior do próprio Ministério Público ingressar em juízo com um pedido para que